Boa tarde, meu nome é Stephanie, eu sou guia de turismo e informação e eu vou falar um pouquinho sobre o Tocantins. O Tocantins tem a capital que se chama Palma, ele fica na região norte do Brasil e tem 139 municípios. O seu território tem uma área de 277.423 km². Ele faz divisa com o Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso. O seu relevo tem um predomínio no Planalto Central, com chapadas ao centro, sul e leste. E sua serra geral fica no sudeste. A sua hidrografia tem uma grande planície no rio Araguaia, que é a ilha do Bananal, e os principais rios são o Tocantins, o Araguaia, o Paraná, Javaés, do Sono e Maranhão. A sua vegetação é o cerrado predominante, com faixas de florestas amazônicas no norte e as matas de galeria veredas em áreas úmidas. O seu clima é tropical, com o inverno seco na maior parte, e as transições são úmidas no norte, Vale do Araguaia. Temos duas estações, a chuvosa, que é de outubro a abril, e a seca, que é de maio a setembro. A sua demografia tem uma população, conforme o censo de 2022, de 1.511.460 habitantes. Densidade de 5,45 habitantes por quilômetro quadrado. Estimativa de 2024, 1.577.342 habitantes. A sua economia são os serviços com o maior peso na agropecuária, que é na soja, no milho e na pecuária bovina, e uma indústria de alimentos. Em 2022, o crescimento do PIB foi equivalente a mais de 6%, com grande contribuição da agropecuária. O PIB per capita chegou mais ou menos a 38,5 mil, que é a segunda maior da região norte. Observação: o estado integra a Amazônia Legal e abriga áreas importantes como o Jalapão e a Ilha do Bananal. E vamos falar um pouquinho sobre o turismo na região do Tocantins. O Tocantins tem como atrativos principais o Parque Estadual do Jalapão, que tem dunas, fervedouros, cachoeiras e paisagens do cerrado. Temos a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, rica em biodiversidade e comunidades indígenas. Temos o Parque Nacional do Araguaia, que ele preserva a fauna e a flora da Amazônia e do Cerrado. Temos as Palmas, que é a capital planejada com praias fluviais, que temos a Graciosa e a Arnos, e o Parque Cezamar. Temos as Serras Gerais, com cavernas, rios, canyons. Temos a Cachoeira da Velha e o cânion da Sussuapara. Temos a Natividade, que é a cidade histórica com ruínas coloniais, e a Roraima do Bonfim. E por fim, a Taquaraçu, distrito de Palmas, com mais de 80 cachoeiras catalogadas. Sobre as curiosidades, eu venho aqui dizer que é o estado mais novo do Brasil e ele foi fundado em 1988. O Jalapão é conhecido como o Deserto das Águas e Palmas é a única capital totalmente planejada do século XX. A Ilha do Bananal é um patrimônio da humanidade pela Unesco e é um destino forte de ecoturismo, aventura e etnoturismo. Sobre as informações técnicas, eu venho trazer que para você viajar pro Tocantins, lá as estruturas dos hotéis ficam mais em Palmas, nas cidades turísticas. E para você poder viajar, você precisa... Geralmente as agências já vendem os pacotes completos, com o aéreo, a hospedagem, o transporte e os passeios. Porque é muito difícil você se locomover sozinho nas Palmas, porque tem áreas que você não consegue se locomover com um veículo normal, tem que ser 4x4, enfim. Os acessos para chegar em Tocantins são pela BR-153, que é o rodoviário, e a parte aérea é pelo aeroporto Brigadeiro Luzias Rodrigues, que fica em Palmas. Ainda sobre as informações técnicas,
temos a questão da segurança. Durante a temporada de praias, que é junho e setembro, há policiamento, bombeiros e guarda-vidas em várias cidades. A estrutura de primeiros socorros e resgate está disponível nas principais praias turísticas e nas áreas urbanas, que é Palmas, que é considerada relativamente segura, com maior atenção nas periferias. As condições de vida lá em Palmas têm um custo de vida relativamente alto, com destaque no aluguel e lazer. A internet celular funciona bem, mas nas cidades, durante as áreas remotas como Jalapão, não funciona, então você vai ficar algum tempinho sem poder mexer nas suas redes sociais. Muitas pousadas oferecem Wi-Fi básico, mas nem sempre tem qualidade. A energia de lá tem uma voltagem de 127 volts e o padrão das tomadas é tipo N, 3 pinos redondos, que é o comum que a gente tem aqui em São Paulo. Então é bem legal você ficar atento para você levar um aparelho que seja um bivolt, para poder não ocorrer esse problema de ficar sem utilizar os seus aparelhos. As operadoras de celular é o comum, que é Vivo, Claro, TIM, Oi. E o sinal é bem fraco, então é bom você já ir preparado, porque lá a gente não fica mexendo muito nas redes sociais, só quando está na cidade. Então é para ir se divertir e ficar um tempo longe das redes sociais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história de Tocantins. Os primeiros habitantes do Tocantins foram os povos indígenas, que foram Carajá, Xerente, Apinagé, Craó e Javaé. No período colonial, o Tocantins se integrava ao norte de Goiás, com a exploração do ouro no século XVIII. Ao longo do século XX, o norte goiano reivindicava autonomia devido ao isolamento político. O movimento separatista cresceu em 5 de outubro de 1988 e foi criado o estado do Tocantins. A capital de Palmas foi planejada para modernizar e integrar a região. Hoje, Tocantins é considerado a porta de entrada da Amazônia Legal, com destaque para agropecuária, turismo e preservação ambiental. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os patrimônios históricos do Tocantins. Temos os patrimônios materiais e os imateriais. Patrimônio material, temos a Igreja da Nossa Senhora da Natividade, que foi construída no século XVIII, uma das mais antigas do estado e é um marco do período colonial. Temos as ruínas da Igreja do Rosário dos Pretos, que é o símbolo da presença da resistência de escravizados africanos na região. Temos o Centro Histórico de Natividade, que foi tombado pelo IPHAN e reúne casarões, igrejas e ruas de pedra que remontam ao ciclo de ouro em Goiás. Temos a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fundada no século XVIII, ligada ao período minerador. Temos a Capela São José, que fica em Porto Nacional, que é um importante exemplar da arquitetura religiosa do século XIX. E por fim, Palmas, embora seja uma cidade planejada e moderna, ela guarda monumentos que simbolizam a criação do estado, como a Praça dos Girassóis, uma das maiores praças públicas do mundo. Como patrimônio imaterial, nós temos a Festa do Divino Espírito Santo, que celebra a religiosidade e a cultura considerada patrimônio imaterial estadual. Temos a Romaria do Nosso Senhor do Bonfim, que reúne milhares de fiéis em agosto com procissões, músicas, tradições populares. Temos os rituais indígenas das tribos que eu citei anteriormente, que têm as festas de iniciação, danças e cantos tradicionais reconhecidos como patrimônio cultural vivo. E temos as folias de reis e folias do divino, que são as manifestações religiosas populares com músicas e cortejos. Como aspecto cultural do Tocantins, nós vamos ter a gastronomia, que temos o pequi, o fruto típico do cerrado, que é usado em arroz, frango e ensopado. Temos a paçoca de carne de sol, que é uma carne pilada com farinha de mandioca. Temos o chambari, que é o caldo feito com pernil bovino, a parte da tíbia, que é um prato tradicional do café da manhã em várias cidades. Temos os peixes dos rios Tocantins e Araguaia, como tucunaré, piranha e pacu, preparados assados,
fritos ou em caldos. Temos o doce de buriti e rapadura, uma herança culinária sertaneja e indígena. Na parte da dança e da música, temos a catira, que é uma dança tradicional de sapateado e palmas, acompanhada de viola caipira. Temos a sussa, que é a dança de origem africana, comum em festas religiosas, marcada por tambores e canto responsorial. Temos as congadas, que são as manifestações religiosas afro-brasileiras, que unem música, teatro e devoção. E temos a moda de viola sertaneja e folias, muito presentes em festas populares e religiosas. E por último, música indígena, com cânticos tradicionais dos povos originários transmitidos oralmente. Outros elementos culturais que temos no Tocantins são o artesanato indígena, cestos, cerâmicas e arte plumária, o artesanato do jalapão, que tem um destaque para o capim dourado, que é utilizado na confecções de biojoias e peças decorativas, reconhecido nacional e internacionalmente. Temos os festivais culturais, o Festival Gastronômico de Taquarussu, que fica em Palmas, e o Festival Internacional de Cinema Ambiental, em parceria com Goiás, além dos festivais de música sertaneja e religiosa. Por fim, o Tocantins combina com um patrimônio histórico ligado ao ciclo do ouro e às tradições religiosas, a riqueza cultural indígena e a afro-brasileira, e uma gastronomia típica do Cerrado marcada com sabores fortes como pequi, chambari e peixe do rio. Muito obrigada e até já!